Bem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Minutos para Reflexão. E hoje eu quero fazer um Minutos para Reflexão de uma forma muito especial. Estou com alguém aqui muito querido, que é o Edi, veio visitar o nosso espaço aqui, não só visitar o espaço. Ele está fazendo um trabalho muito bonito e eu estou muito feliz com o trabalho dele. Ele está trabalhando aqui, está oferecendo para o pessoal do Transformação uma possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre religião. A gente vai olhar para a religião de uma forma diferente. E o Edi tem toda uma história em cima disso, ele tem todo um histórico em cima disso, é um estudioso dessa área, e eu quero aproveitar esse momento, não podia deixar de aproveitar uma pessoa tão querida nossa, não só você, sua família como um todo, sua família como um todo, dentro desse treinamento e dentro de todo o trabalho que a gente faz, vocês são muito queridos, vocês são muito amados, são pessoas que a gente olha para aquela história e a gente se apaixona pela história. Não só pela história de vida, mas pela história de sucesso, de tudo aquilo que essa família conquistou, né? E não conquistou do nada. Eu sei que não conquistou do nada, é fruto de muito trabalho, mas é fruto também de muita fé. Eu sinto nessa família muita fé. Então eu queria aproveitar esse tempinho que a gente vai ter aqui, porque eu queria fazer uma pergunta para ele, né? Como ele considera, qual a importância que ele dá para a fé dentro do processo de desenvolvimento pessoal, dentro do processo de desenvolvimento profissional, que é a nossa praia, que é onde a gente trabalha e é aquilo que a gente faz, né? Então, Edi, muito obrigado por estar aqui. E aí eu queria saber como é que você olha para a fé, como é que você olha para a questão da religião, como é que essas coisas colaboram no desenvolvimento pessoal e profissional de alguém. Bom, primeiro eu queria agradecer, Frois, a oportunidade, o prazer enorme é meu de poder estar aqui. O Frois, o Daniel, a Cris, o pessoal do Quatro Tempo LT, o quanto foi importante na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos. Nós temos uma ligação muito grande e a minha é um privilégio, particularmente me sinto privilegiado por poder estar aqui com você hoje e de alguma forma contribuir aí com a aula da história da religião. Eu acho importante a tua pergunta sobre a questão da fé. Como é que a fé pode contribuir? Eu penso, e mais do que pensar, eu vivo isso. Eu sei que a fé é essencial na vida de cada um. Tem uma música do Paralamas do Sucesso que fala da arte de viver na fé, só não se sabe fé em quê. E eu penso que você não dá para ter uma fé vazia. Você tem que ter fé em alguém, fé em Deus, fé que te move e te leva a acreditar que aquilo é possível ser realizado. Um texto da Bíblia, o apóstolo Paulo fala, que, aliás, no livro de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquelas que se esperam. E é interessante porque é o firme fundamento. O firme fundamento é aquilo que dá estrutura, é aquilo que dá base. Você foi da área, a base, a sustentação. Você foi da área de engenharia, você sabe muito melhor do que isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu construí uma casa em Vinhedo e eu me lembro, em 2009, nós terminamos uma construção em 2011. Eu lembro que eu gastei muito dinheiro nas estruturas. Você melhor do que ninguém sabe disso. E era dinheiro embora, eu não via nada daquela casa subindo, e às vezes me dava desespero, né? Muito ferro, muito concreto, todo mundo sabe. Isso é um firme fundamento. E é interessante porque eu não via o que estava acontecendo lá embaixo, mas a estrutura estava lá. E a fé é o firme fundamento exatamente disso, das coisas que a gente não se vê. Daquilo que a gente não se vê, mas que se espera. E o que se não se vê, o que nós não conseguimos ver com os olhos naturais, mas nós vemos com os olhos da fé, que é a crença em Deus. É acreditar que existe um ser que nos ama, um Deus pessoal, um Deus que tem interesse em manter intimidade e relacionamento com você. O que a maioria das pessoas não consegue entender é como um Deus infinito, como um Deus transcendente, ao mesmo tempo pode manter um relacionamento pessoal e ser um Deus imanente. Aliás, isso se questionavam os filósofos da antiguidade, os filósofos, inclusive estoicos, quando perseguiam o cristianismo. Uma das críticas e uma das questões que eles faziam era essa. O próprio imperador Marco Aurélio, ao criticar os cristãos, ele falava: como esses cristãos são loucos, eles dizem de um Deus criador superior, criador de todas as coisas, é o tal do inefável lá de Platão, e como esse Deus pode se imiscuir nos assuntos da cozinha, dos escravos.
Pois é esse Deus que a gente acredita, não um Deus impessoal, um Deus distante, ou o Deus dos deístas, que simplesmente criou o mundo, a humanidade e deixa a humanidade caminhar por si. Mas é aquele que a gente conversa com Mas ele, é aquele que a gente tá conversa, lado a lado, que tem uma intimidade, com que ele. tem intimidade. Tem intimidade. E nós só temos relacionamento com pessoas. Nós não temos relacionamento com coisas. Nós temos relacionamento com pessoas. E a fé não é a fé, aquela fé do Paralamas do Sucesso. A arte de ver na fé só não sabe fé em quê. Eu falo de uma fé com uma pessoa, com um relacionamento pessoal, com um Deus pessoal que se interessa, Frois, pelo que você, pela tua vida, pelo teu trabalho, pelo trabalho que você desenvolve no LT. E isso traz sucesso. E que se interessa pelo meu trabalho, pelo que eu posso fazer, pelo que eu posso contribuir com a humanidade, na minha função, na sua função. Nossa. Nós somos instrumentos desse Deus para a propagação deste amor. É um Deus pessoal que tem interesse na humanidade, que tem interesse em resgatar essa intimidade. E isso tem uma influência enorme em tudo que nós fizermos, inclusive no nosso trabalho. Que legal, Principalmente no nosso trabalho. E tem uma outra coisa também que eu acabei de perguntar para ele, é a questão da religião. Porque, veja, é como eu sinto, vou te falar de como eu sinto, né? Dentro do LT, uma das coisas que muitas pessoas vão para o LT achando que aquilo é um movimento religioso, que vai chegar lá e que vai ter isso, que vai ter aquilo. Cheio de esoterismo lá. Tá? Todo mundo pensa nisso, né? Vai Vai chegar lá, vai ser esotérico, negócio, e não é nada disso. E uma das coisas que eu por digo favor, lá... não estou fazendo crítica nenhuma, mas eu imaginava alguma coisa completamente diferente do que era, e penso que cada um que vai lá também vai imaginando o que vem aí. Exatamente. E aí tem uma coisa que eu falo lá, eu acho que a religião, porque o próprio nome, né? Religião, de religar, de se ligar a algo, né? Eu acho que a religião é um fator importante na vida de um ser humano, como vários fatores. Então eu entendo a fé como sendo muito importante. Mas não aquela coisa como você disse da música, né? Fé por fé, sem saber para onde eu vou e etc. Então eu acho que a fé é importante que você tenha uma religião também. Porque sabe, eu não sei, e talvez aí você possa me ajudar, eu acho que o que a religião nos oferece, a religião oferece para o ser humano, desde que o humano existe, ela oferece para o humano uma possibilidade de trabalhar a disciplina, trabalha o foco. Eu acho que trabalha coisas que são importantes para o seu desenvolvimento. Então, nesse sentido que eu acho legal. E quando a gente vai para dentro do treinamento, uma das coisas que eu gosto de reforçar é o seguinte: você deve ter a sua... Aqui nós não vamos mexer com religião, nós não vamos, de alguma maneira, criticar aquilo que você acredita ou não acredita. Muito pelo contrário, nós vamos fortalecer. Você vai sair daqui fortalecido com essas coisas. Porque eu acho que é isso que dá um norte para a gente, faz com que a gente continue caminhando. Né? Então, com a sua visão sobre religião, você que é um homem religioso, né? Um homem de fé e tem a sua religião, praticante dentro da sua religião é evangélica. Protestante. Porque eu quero que você me posicione, porque eu acho que é legal para as pessoas saberem o que é. É verdade, né? Até eu vou pegar o que você acabou de falar, Frois, e a etimologia, o significado da palavra religião, que é religação. E eu vou religar algo que de alguma forma perdeu essa conexão, perdeu essa ligação. E o significado da palavra religião é exatamente religar o homem a Deus, religar o homem à criação, ao Criador, desculpa. Ela é fundamental. Isso, a tua área hoje da psicologia, uma parte já entende o quanto é fundamental no processo de recuperação, no processo de resgate do homem. Eu tive a oportunidade, tenho até por conta da minha função e da minha profissão, mesmo antes, até por conta também da minha atuação religiosa, você tem contatos com pessoas ou famílias totalmente desestruturadas, lares totalmente desestruturados, e essa religação permite com que aquilo que esteja desestruturado se estruture novamente, por uma questão ética, por uma questão de moral, por uma questão de comportamento, mas tudo isso em obediência a esse princípio da religação do homem com o Deus, né? Com Deus. Esse é o significado aí da religião. Por conta, ela é fundamental
em qualquer processo na vida do ser humano, né? Em qualquer processo de construção, processo de reconstrução, dinâmica de vida, aquela pessoa, nós falamos da fé, né? E a pessoa que tem a sua fé e que é coerente com aquilo, e aqui entra o quarto templo, né? Que as suas ações confirmem as suas palavras, né? Que as suas ações confirmem as suas palavras, certamente ela vai ser uma pessoa muito mais equilibrada, uma pessoa muito mais saudável, uma pessoa que vai promover vida na sociedade. Nossa. E não morte. Né? E não morte. É uma pessoa que vai produzir vida na sua vida. E não morte. E quando eu produzo vida na minha vida, porque eu estou religando ao autor da vida, se eu estou religado, eu perdi essa conexão, eu volto no sentido etimológico da palavra, eu tenho condições, eu começo a produzir vida em mim. E a partir de mim, na minha família, a partir da minha família, na minha comunidade, na minha cidade, no meu estado, no meu país, eu acredito numa mudança, numa transformação. A partir dessa religação. Você me perguntou de evangélica, né? Na verdade, o termo evangélico é muito usado hoje no país, né? E às vezes ele é muito banalizado por conta de abusos que há, e a gente sabe que há, e não há como tocar o sol com a peneira. Por isso eu costumo me definir como protestante, né? Lá da linha direciono a linha de Lutero, com respeito a todos, tá? Por favor, evangélicos e não evangélicos. Mas assim, para esses que acabam explorando a fé, e a gente sabe que tem muitos, infelizmente, que acabam maculando por conta disso e criando preconceitos e barreiras. Eu não quero me envolver nisso por conta dos escândalos. Para esses tem uma palavra de Jesus, ele fala: ai desses que fazem tropeçar os meus pequeninos, ai desses que promovem escândalos. Era melhor que eles amarrassem uma pedra no pescoço e se lançassem ao mar, porque o fim deles seria menos trágico. Não há como impedir que os escândalos venham, por conta do livre-arbítrio do homem, mas ai desses que promovem escândalo. Eu sei que nós não somos um desses. Eu sei também. Mas eu acho que isso também está presente em qualquer área, está presente em qualquer lugar, sim, está na presente política, na política, tudo isso é fruto na medicina, no trabalho que eu faço, na minha área, na psicologia, na engenharia de onde eu vim, eu acho que está presente em tudo. E talvez aqueles que tenham princípios, que é o que nós estamos falando, não vão produzir esses escândalos, eles vão procurar ser coerentes com aquilo que creem. Então eu acho que nesse sentido é que eu quis te perguntar sobre essa questão de fé e de religião. E também, para deixar claro, né, que lá dentro do trabalho que a gente faz, no LT, no Leader Training, não tem nada disso. Então, na verdade, a gente respeita tudo isso e a gente trabalha com todas as religiões, independentemente de qual seja. Você trabalha com o ser humano. Exato. Com a pessoa. Eu uma vez, Edi, eu quero te contar uma passagem. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra e eu assim, era uma pessoa muito próxima a mim. Você pode fazer uma palestra lá para o meu primo que vai sair com vereador? Eu falei, tá bom. A palestra vai ser lá em Santo André. Aí eu fui lá em Santo André. Só quando eu cheguei lá, era uma mesquita. Talvez a maior mesquita do Brasil que fica lá. E quando eu entrei, eles estavam todos sentados. E eu fui falar, o tema, eu fui falar, amor, alegria e espiritualidade na vida e no trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou falar sobre isso agora? Mas aí eu cheguei lá e dei meu recado, né? Falei tudo que eu tinha que falar e etc. E quando terminou, eles ficaram em completo silêncio. Ninguém se mexeu. Aí daqui a pouco, o líder deles deu um sinal, aí todos aplaudiram e tal. Ele falou, e hoje, pela primeira vez, as mulheres vão poder te cumprimentar. Vão poder cumprimentar um homem dentro da mesquita, porque nunca ninguém falou tão bem do Alcorão como você falou. E naquele dia eu entendi que o núcleo do meu trabalho era falar sobre as verdades universais. E onde eu encontro essas verdades? Na Bíblia eu encontro essas verdades. Elas estão contidas em todo e qualquer tipo de religião, elas estão lá. Basta que a gente seja disciplinado, que a gente vá atrás, que a gente entenda direitinho, que a gente estude, que a gente se dedique. Eu acho que elas estão lá, elas sempre estão lá. Né? Por isso que eu acho bonito esse movimento, quando uma pessoa
tem a sua fé, não uma fé qualquer, né? Eu tenho fé, porque para mim há uma diferença entre esperança e ilusão, né? O que diferencia esperança e ilusão para mim é um fatorzinho bem pequenininho, que é a ação, né? Então não adianta eu chegar aqui, eu acredito, mas eu não faço nada, né? Então quer dizer, é um acredito vazio, né? Eu acho que o acreditar, ele vem junto com uma ação, ele vem junto com um movimento. E quando a gente vê esse movimento, vê essa ação, aí a gente vê o que isso produz, né? Então, queria te agradecer por tudo isso que você falou hoje, para mostrar para as pessoas, falar um pouco do que é fé, de como você sente a fé, de como você vê a religião, e essa ligação com esse princípio maior, esse princípio universal, que nos oferece tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, né? Então eu quero te agradecer por isso. Fica à vontade. Né? Para concluir, eu achei interessante essa tua experiência na mesquita, e eu quero dizer o seguinte, óbvio que não foi numa mesquita, mas uma ocasião eu fui convidado até para uma inauguração de uma creche que um dos meus irmãos que você bem conhece, o Manuel e o Gilberto, 2 irmãos, inauguraram uma creche com o nome da minha mãe, e quem cuidava dessa creche era uma freira. Eu fui convidado para trazer uma palavra numa igreja católica, e o padre me cedeu o altar para que eu trouxesse. E eu fui e trouxe uma palavra para os católicos, dentro de uma igreja católica. Eu sou um protestante do evangelho, mas os princípios, é o que você disse, você falou, olha, eu tirei os princípios. É interessante, você foi falar numa mesquita muçulmana, você tirou os princípios da Bíblia, e me lembrou uma frase de Gandhi. E aqui a base, o princípio seria esse. Gandhi fala que se você tirasse, não sei se você conhece a frase de Gandhi, ele fala que se você rasgasse todos os livros religiosos, de todas as religiões do mundo, acabasse com todos, deixasse somente o Sermão da Montanha, não precisaria de mais nada. O princípio talvez seja esse, e talvez o princípio seja esse que você tirou para falar numa mesquita muçulmana, e também o mesmo princípio que eu usei para entrar lá numa igreja católica, lá pelo nome são os nossos irmãos, o princípio é mesmo. Então, Freud, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito pela oportunidade, que Deus continue abençoando vocês, usando o LT de uma forma fantástica, com esse respeito às pessoas. Eu, quando participei do meu LT, eu tive contato com diversas pessoas. E o que a gente olha, e aqui eu tenho que ser coerente com a minha fé, Jesus olhou para a pessoa, para o ser humano, e para a condição da pessoa para resgatá-la. Pouco importa se era a condição social dela, se era uma prostituta, se era um soldado, se era um revolucionário, como Simão Zelote. Ele olhou para a pessoa, para a condição do ser humano. E vocês fazem isso no trabalho de vocês. Obrigado. Parabéns, que Deus abençoe. Obrigado. Esse foi o nosso Minutos para Reflexão, aqui com o meu querido Edi, e para o pessoal do Transformação, e quem vier para o Transformação vai ter uma aula maravilhosa com o Edi. Vocês não sabem que aula é essa, e eu estou muito feliz. Muito obrigado. Eu agradeço, e a gente fica por aqui. Até logo. Obrigado. Viu? Até mais. Tchau.